Vamos então começar o módulo 4, tema 1, a desencarnação. A morte do corpo físico ou desencarnação, segundo a terminologia espírita, é um acontecimento natural, ainda que nem sempre estejamos preparados para aceitá-lo. O despreparo está muitas vezes relacionado à desinformação a respeito da continuidade da vida no plano espiritual e o apego a pessoas e bens materiais. Situação que configura o sentimento de perda acrescido da terrível expectativa de não mais encontrar os entes queridos. Havendo, porém, o entendimento de como ocorre a morte e o prosseguimento da vida em outra dimensão, a espiritual, ameniza-se muito o medo de morrer, situação que, por outro lado, possibilita auxiliar efetivamente os espíritos sofredores que se manifestam na reunião mediúnica. Nós precisamos entender que o desencarne, a morte, nós temos a morte do corpo físico, a matéria, essa vestimenta morre, volta para a terra, que é o seu lugar, e nós, que nós somos espírito, desencarnamos. Então saímos do corpo, nós como espírito continuamos comandando o perispírito, que se comunica no plano espiritual, e o sair do corpo, se afastar do corpo, é o desencarne. Então nós precisamos entender que não existe nada mais natural e mais certo. Desde o momento que nós nascemos, a única certeza que temos é que iremos desencarnar. Ninguém vai deixar de passar por esse processo. Então nós precisamos tratá-lo com mais naturalidade. Nós precisamos conversar sobre o desencarne em casa. Nós precisamos nos preparar e preparar a nossa família para o nosso desencarne e para o desencarne de entes queridos. Por quê? Porque é o natural. Faz parte da vida. Nós temos que acertar as coisas o máximo possível com as pessoas para que não tenhamos, quando desencarnarmos, problemas de situações mal resolvidas, perdões que não foram pedidos. Às vezes as pessoas estão desesperadas no plano espiritual porque não passaram para a esposa ou para o marido senhas, ou mesmo seguros, ou mesmo dinheiro, contas que tem, e uma série de outras coisas, todas elas ligadas ao campo material, mas que atrapalham o desencarne. Conversar os cônjuges que, se eu faltar, eu gostaria que meus filhos continuassem sendo educados dessa maneira, não gostaria que esta ou aquela pessoa tivesse acesso à educação dos filhos, ou eu estou deixando isto e isto, se eu desencarnar eu tenho esse seguro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Preparar, isso não pode ser um tabu, não se fala, não fala nisso, não, você não vai morrer, isso não existe. Lá em Recife tem um cemitério, que até foi feito um documentário com esse título, que está escrito no portal de entrada: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Por quê? Porque é o natural da vida. Todos nós vamos desencarnar. E nós temos que nos preparar e principalmente preparar a nossa família, para que a hora que aconteça conosco, nós possamos pura e simplesmente continuar o nosso caminho. A hora que acontece com alguém da nossa família, a gente entender, nós não seremos os primeiros, os únicos nem os últimos. Faz parte do ir e vir neste planeta. E isto precisa deixar de ser um tabu. Isso precisa ser conversado e tratado com naturalidade, porque é natural. À medida que o ser humano compreende que é imortal e que pode retornar à vida do corpo pela reencarnação, quantas vezes se fizerem necessárias, o medo de morrer desaparece. Então o que acontece? Nós precisamos entender que a verdadeira vida é a vida espiritual, ela é eterna, nós somos imortais. Aqui, como diz o Emmanuel, é um pernoite numa estalagem precária, então é um tempo muito rápido. Nós estamos numa estalagem, nós somos hóspedes.
Nós temos que viver nesse planeta, usufruir das coisas desse planeta como hóspedes, porque nós somos usufrutuários de tudo aquilo que tem aqui no planeta. Nós não somos donos de nada. E nós somos hóspedes. E o André Luiz, num dos seus livros, coloca que se nós tratássemos todas as pessoas da nossa família como nós tratamos os hóspedes, nós teremos uma convivência muito melhor. Então nós temos que tratar as pessoas como se elas fossem hóspedes na nossa casa, e nós temos que vivenciar a nossa vida na nossa casa como hóspede, porque é o que nós somos, nós estamos de passagem por aqui. E aí nós vamos ver um trecho do Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele coloca, abre aspas, a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Então, o que é? É a destruição de uma forma frágil. O que é a forma frágil? Essa roupa. Essa roupa que nós usamos aqui, este corpo, esse avatar que nós temos aqui, o meu é Sandra, que é uma roupa que nós utilizamos para poder estudar, para poder aprender, para poder crescer. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. Fecha aspas. Então, o que ele está colocando aqui? Nós estamos pura e simplesmente deixando uma forma frágil, que é esse corpo físico, que não tem mais as condições necessárias para nos ajudar na nossa evolução. Porque nós utilizamos desse corpo para isso, para estudar, para aprender, para poder evoluir. E aí ele coloca, para além da campa, né, para além do cemitério, para além da morte, abre-se uma nova fase de existência, porque é a verdadeira vida, que é a vida imortal. Associa-se a estas ideias outra venturosa, plena de esperança, que agora é um trecho do livro Céu e Inferno, do Kardec. A certeza de reencontrar os amigos depois da morte e de reatar as relações que tivera na Terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência e perfeição, dá-lhe, né, dá ao homem, ao espírito, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena, porque é momentâneo. O passar aqui pela Terra é transitório, é um tempo muito curto, e nós precisamos entender a imortalidade. Nós somos imortais. Por isso que nós temos que aprender o máximo que pudermos aqui na Terra, guardar conosco, né? Aprender, guardar dentro de nós esses ensinamentos, porque é o que nós vamos levar para a verdadeira vida. Nós temos que entender tanto que o corpo é uma vestimenta, a gente não pode se apegar ao corpo nem às coisas materiais, como que a verdadeira vida é no plano espiritual e que nós somos imortais. São compreensões que nós temos que ter, porque isso facilita a nossa vivência aqui na Terra, isso facilita o nosso estudo, o nosso aprendizado e facilita o desapego, porque o desapego é necessário para que possamos continuar a nossa trajetória. Como colocou Jesus, né? Onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Se o meu tesouro é a verdadeira vida, é o aprendizado, é a vida espiritual, é a minha vida no plano espiritual, eu desencarno, tá tudo bem, eu vou desencarnar bem, né? Os espíritos esclarecidos e mais elevados principalmente desencarnam tranquilamente, fazem os seus próprios desencarnes. Nós vamos ver no livro Voltei, o irmão Jacó fazendo o seu próprio desencarne. Então, quanto mais desapegados nós estivermos das coisas desse mundo e do corpo, mais fácil, mais tranquilo é o nosso desencarne. Então nós vamos ver o item 1, a separação da alma do corpo pela desencarnação. Vamos lembrar sempre que a alma é o espírito encarnado. Então nós vamos ver aqui a separação
do espírito encarnado, né, que se chama alma, do corpo físico, que é a vestimenta. Trata-se de um momento especial caracterizado pelo desligamento do perispírito que, até então, encontrava-se, entre aspas, enraizado no corpo físico, molécula a molécula, pela reencarnação. Nós vamos ver isso aqui, esse trecho no capítulo 11 do livro A Gênese de Kardec. Então, quando nós reencarnamos, isso a gente precisa entender. Não existe nenhum reencarne igual ao outro. Da mesma forma que não existe nenhum desencarne igual ao outro. Porque nós somos únicos. Deus não faz cópia. Então, cada um de nós tem a sua estrutura, a sua forma de ser. Então, tivemos o nosso reencarne e teremos o nosso desencarne. Mas no contexto geral, né, é um procedimento que acontece de uma forma geral para todo mundo. Então, o que ele está colocando aqui? Nós temos que ter o desligamento do perispírito, que até então encontrava-se enraizado no corpo físico, molécula a molécula, pela reencarnação. Então, quando o perispírito ele programa ali o corpo físico do feto, então ele trabalha em todo o processo do reencarne, 9 meses para montar o corpo, e a criança nasce, mas o perispírito leva 7 anos para se montar, para ficar pronto para aquela encarnação. E ele está ligado a este corpo físico, célula a célula. Então é uma ligação muito profunda, por isso que ele coloca aqui, né, que eles estão, essa ligação está enraizada molécula a molécula do corpo físico. Então, para que haja o desligamento, esse desligamento ele é lento. Ele acontece meses antes do desencarne, porque não é um cortar, é um desenlaçar. É uma coisa sutil, suave, vai se desligando, pouco a pouco, pontos a pontos. Os pontos e os processos vai havendo o desligamento, e por último é o cordão de prata, que fica aqui na fossa romboidal. Então o último que é retirado, aí não tem mais nenhum contato do perispírito com o corpo. Mas esse processo caminha de uma forma lenta e gradual. Nós vamos ver no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, psicografado pelo Chico, que o André Luiz vem com mais 2 companheiros junto com o mentor para ajudar o desencarne de 5 pessoas. Então nós vamos ver que são 4 desencarnes, porque um desencarne não acontece, a pessoa recebe uma prorrogação, e aí nós vamos ver o mentor que está ali trabalhando para doar fluido vital para esta pessoa que recebe do alto uma prorrogação. Quem lê o livro sabe por quê. E aí a gente assiste os 4 desencarnes. Um é diferente do outro, que é 2 senhoras, nós temos 2 senhoras, né? Uma não desencarna. A outra senhora é uma senhora evangélica que tem um orfanato, uma casa de moças, né? De órfãos, e que é uma pessoa espiritualizada, extremamente elevada, é um desencarne tranquilo. Ela está o tempo todo ali com as meninas do orfanato, lendo, principalmente o Velho Testamento, né? Os evangélicos têm o hábito de ler o Velho Testamento. Quando ela se desdobra, o Bezerra de Menezes está ali ajudando a ela para que ela possa trabalhar pelo seu desencarne. Nós vamos ver o Fábio, que está muito doente e que desencarna, mas desencarna de uma forma tranquila, porque ele entende, ele compreende que o corpo dele não tinha mais condições de continuar na Terra por causa com tuberculose, né, por causa da doença. Ele sente a partida, deixa mulher e filhos pequenos, mas ele tem o entendimento de que o corpo dele precisava ficar na Terra e ele continuar. Ele desencarna de uma forma até lúcida e tranquila. Nós temos o desencarne do Dimas, que é um espírita, que tem conhecimento, mas que tem
ele tem o conhecimento, mas ele tem um apego muito grande para a mulher e para os filhos, que não tem, a mulher não tem esse conhecimento. E os filhos são muito pequenos, então ele tem uma preocupação muito grande com os filhos. Aí nós vamos ver que, apesar do conhecimento que ele tem, o plano espiritual vai adormecê-lo. A gente vai ver no processo dele que a mulher e os filhos criam uma rede, né? Uma rede energética no desespero dele não desencarnar, e aquilo está impossibilitando o desencarne dele. Então, o que o plano espiritual faz? O que os trabalhadores, inclusive o André Luiz que está ali, faz? Dá uma melhora aparente. Isso acontece em muitos casos de desencarnação. Então tem aquela melhora aparente, então a gente vê que o Dimas dá uma melhorada, o médico fala, os remédios estão fazendo efeito, ele está melhorando, o médico sai, a esposa dá graças a Deus que ele está melhorando, vai dormir, os filhos vão dormir. Então eles se afastam, tem aquele sossego, e aí o plano espiritual aproveita para terminar o desenlace. O desencarne, né? A finalização que eles não estavam conseguindo por causa dessa rede energética que a família estava prendendo o Dimas ali. E aí nós vamos ver o Cavalcante, que é uma pessoa, um católico, né? Fervoroso, e que ele está muito mal, já deveria ter desencarnado, mas ele não desencarna porque ele tem um sentimento de culpa muito grande, ele não quer desencarnar antes de pedir perdão para a ex-mulher. Aí nós vamos ver que o mentor que está ali com o André Luiz vai procurar, descobre que a ex-mulher dele está desencarnada, coisa que ele não sabe, vai buscá-la para que ele possa vê-la e possa pedir perdão. E aí a hora que ele pede perdão, ele se tranquiliza, e aí eles começam a preparar ali para que haja a finalização do desencarne, mas como ele já estava num estado quase que já começando a decomposição por causa da doença, né, ele está no hospital, o médico lhe dá uma injeção, que aí o coração para, né, ele desencarna, uma eutanásia, e aí por causa dessa medicação, por causa dessa injeção, o perispírito fica ligado ao corpo. Aí nós vamos ver que o mentor coloca que o perispírito vai ficar 24 horas ali ligado ao corpo, e que depois de 24 horas eles vão vir buscá-lo, né, porque aí eles vão poder desprender o perispírito do corpo físico por causa da medicação que foi dada. Então a gente, e a quinta que não desencarna, né? Ela tem uma prorrogação de 1 ano. Então nós vamos ver que nenhum desencarne é igual ao outro, porque no plano espiritual 2 e 2 pode até dar 4, mas não é o normal. Pode dar de tudo. Então, porque cada desencarne é diferente do outro. Então vamos continuar aqui. A separação perispiritual é variável de indivíduo para indivíduo, é o que nós estamos falando. Ainda que o princípio que governa a separação da alma do corpo seja o mesmo para as pessoas, para todas as pessoas. O princípio que separa a alma, né, o espírito encarnado do corpo físico, o princípio é o mesmo para todas as pessoas, mas a forma, o jeito, como acontece é diferente de pessoa para pessoa, né? Então nós vamos ver o Cavalcante vai adormecido, o Dimas vai adormecido, né? Essa senhora vai lúcida, essa senhora que era evangélica, e o Fábio vai lúcido, né? Para o plano espiritual, para continuar a jornada. Então são processos diferentes, individuais, mas o processo geral é o mesmo para todas as pessoas. E a gente precisa entender que o desencarne começa meses antes. Ou seja, isso é uma coisa que nós precisamos entender. Nós temos 2 tipos de desencarne na Terra. Que é o desencarne natural e o suicida. Então, no desencarne natural, o que é? Como nós vamos ver aqui, nós vamos até ler esse texto na hora que aqui quando ele coloca aqui que é como se fosse uma vela, né? A vela que o pavio está apagando porque está acabando o combustível. Então, esse é o desencarne natural.
Então, existem vários processos nesse desencarne natural. Por quê? Porque existe uma preparação que começa meses antes para o desencarne, e aí o plano espiritual aproveita situações para que o desencarne aconteça. E é um desencarne natural. Ou seja, a pessoa já está ali, nós temos um fluido vital, que, como nós já falamos aqui várias vezes, quando a gente prepara o nosso roteiro, nós temos o fluido vital para o tempo que nós vamos ver. Tem aqueles que têm fluido vital para 9 anos, para outros que têm para 19 anos, para 20, para 40, para 60, para 80. Cada um vem como se fosse aqueles cilindros do mergulhador, cada um vem com a carga de fluido vital que precisa para o tempo que vai existir aqui, que vai trabalhar aqui na Terra, para o tempo daquela encarnação. Todos nós sabemos disso quando nós encarnamos e quando nós desdobramos, saímos do corpo, nós temos contato com o nosso roteiro, com o nosso mentor, a gente tem contato ali com o prazo que nós temos, quanto tempo nós temos de fluido vital. Então, inconscientemente, todos nós sabemos a época mais ou menos do nosso desencarne. Por isso que tem pessoas que se preparam com tanta tranquilidade, porque inconscientemente elas sabem, elas estão no processo, no processo de desencarne. Então vamos lá, nós temos dois tipos, o natural e temos o suicida. Então o que acontece? A pessoa fala, mas a pessoa morreu num acidente. Depende do acidente. Porque se ela provocou o acidente, porque bebeu antes de dirigir, porque tomou remédios fortes, não podia dirigir e dirigiu, porque ela foi imprevidente, ela desencarna como suicida. Se tinham outras pessoas no carro que desencarnaram, ela além de suicida é homicida, mas aquelas outras pessoas que desencarnaram estavam no seu prazo para desencarnar. Então o plano espiritual aproveita a situação, aproveita o acidente, não existe bala perdida, existe bala com o endereço certo. Então o que acontece? O plano espiritual vai estar sempre aproveitando. O caso da Covid, as pessoas que desencarnaram de Covid estavam no processo para desencarnar. Então se aproveitou a situação da Covid para que o processo da desencarnação acontecesse. No livro Rumo à Regeneração, do Divaldo Franco, pelo espírito do Filomeno de Miranda, nós vamos ver que ele coloca ali que muitas pessoas na Covid receberam uma moratória, porque elas iriam desencarnar num processo mais doído, num processo mais sofrido, e por moratória, por merecimento e por necessidade de ajuda no plano espiritual, nós vemos isso muito claro ali no livro, as pessoas desencarnaram pela Covid, porque aí é um processo mais rápido, tem o sofrimento ali da falta de ar, do desconforto, mas é 10, 15 dias, desencarnava e pronto, isso foi uma moratória para aqueles que tiveram merecimento para isso. Então, uma pessoa que sofre um assalto, se ela desencarna com aquele assalto, é porque ela está na época dela, na hora certa, ela estava dentro do processo de desencarne. O retirar, né, o desligamento já estava acontecendo há meses. Porque as pessoas, às vezes, na mesma situação, um desencarna, outro não. No acidente de avião, acidente coletivo, aqueles que estão ali para desencarnarem coletivamente, aquele processo já começou muito tempo antes. Aquele que não é para desencarnar, o avião fica moído, aquela pessoa fica. Ou então ele nem consegue embarcar no avião. Então o que acontece? Aquele que desencarna antes do tempo, porque não cuidou do corpo, por causa do excesso de bebida, de comida, de açúcar, de álcool, de cigarro, sexo desregrado, desrespeito ao corpo, ele desencarna como suicida. Foi um acidente de carro, mas ele provocou porque ele bebeu antes de dirigir, é suicida. Ele provocou porque ele estava a 120 por hora, ele desencarna como suicida.
Então, todas as situações que estão ligadas ao livre-arbítrio, a pessoa vai antes do tempo, ele desencarna como suicida. E aí não há o preparo, não tem esse preparo de desligamento. Então, o desencarne do suicida é muito sofrido, muito doído. Nós vamos ver um pouco mais para frente, vamos falar aqui nesse mesmo estudo sobre o desencarne do suicida. E aquele que desencarna nessa situação, porque todo mundo acha que o suicida é o que dá o tiro na cabeça, o que toma veneno, o que se enforca, esse é suicida. Mas este que se suicida indiretamente é exatamente isso, é um suicida indireto, é um suicida inconsciente. E o que acontece com todo suicida? Ele ainda tem fluido vital, porque ele foi antes do tempo, ele tem fluido vital, e esse fluido vital fica escapando, e tem como se fosse um flash de energia que aparece no suicida. Por isso que os outros espíritos que estão em volta ficam chamando suicida, suicida, como aconteceu com o André Luiz. Nós vamos ver que o André Luiz desencarna como suicida, porque ele tinha sífilis, ele tinha um câncer por causa do desregramento dele com o álcool, com a comida, a sífilis e um desregramento da vida sexual. Então, por esse desregramento e desrespeito ao corpo, ele desencarna antes do tempo. Então, ele é um suicida. E essa energia fica escapando, então todo mundo que estava em volta viu que ele era suicida e gritava para ele que era suicida. E ele não aceitava, porque ele dizia, eu não me suicidei. Sim, se suicidou, porque é um suicida indireto, inconsciente. Infelizmente, a maioria de nós desencarna como suicida inconsciente, por desrespeito ao corpo. Aquela pessoa que trabalha, que fica num estado de nervo, num estresse até a panela explodir. Aí ela tem um AVC, um infarto fulminante e desencarna. É suicídio. Nós vamos ver num dos livros do André Luiz, uma senhora que o marido dela trai e ela fica num estado tão depressivo, ela entra numa situação que ela quer morrer. E ela o tempo todo manda para o corpo dela o comando que ela quer morrer, porque ela não quer mais viver, porque ela quer morrer. E aí o comando que vão para as células é esse da morte. Aí ela vai perdendo a imunidade. E ela pega um resfriado e desencarna por causa do resfriado. É uma senhora espírita, trabalhava numa casa espírita. Então o grupo dos desencarnados trabalhadores da casa espírita vão pedir autorização para auxiliá-la no desencarne. E o plano espiritual superior diz que não poderiam auxiliá-la porque ela estava desencarnando como suicida. Ela mandou o comando para as células que fez com que ela perdesse a imunidade e aí ela desencarna como suicida. Então todo o processo dela é o processo do suicídio, que é infelizmente extremamente triste e doloroso. Então vamos continuar aqui. Aqui nós vamos ver agora o trecho da questão 155 do Livro dos Espíritos. A observação comprova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Então, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Que se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Tanto o processo de desligamento começa meses antes, como na hora do desligamento tem pessoas que ficam ligadas ao corpo. Por quê? Porque são materialistas. Todo aquele que é apegado ao corpo, como Jesus colocou, onde tiver o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então ele está apegado ao corpo, ele vai ficar grudado no corpo, vai ficar ali querendo entrar no corpo de novo e voltar. E se ele é apegado à família, à casa, ele vai para a casa dele e ali ele quer conversar, quer falar e ninguém escuta. Se ele é apegado ao trabalho, ele vai para a empresa. Aquilo que ele for apegado, aquilo que lhe for o tesouro, vai lhe atrair como um imã. Então, não vai conseguir se afastar, às vezes, do corpo, não vai conseguir se afastar do planeta Terra, porque está ligado a coisas da Terra ou a pessoas. Não consegue se desligar da família, por exemplo, dos filhos, da esposa, do marido, da mãe. Então,
nós vamos ver o que ele está colocando aqui, que esse processo, né, do desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, e que se verifica logo após em outros, em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Então, logo após o desencarne, se verifica o desprendimento. A pessoa se desliga do corpo. Em outros, é o que ele coloca aqui. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material, apegado à matéria, apegado ao ter, apegado às pessoas, apegado ao dinheiro, apegado a coisas. Então, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. A pessoa fica ali ligada ao corpo, ou ligada na casa, ou ligada no trabalho por meses, em alguns casos até anos. O que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida. Nós vamos ver num dos livros do André Luiz, uma moça que está eles vão no museu, ela está no museu ao lado de um espelho que é do século XV, né, 1400 e alguma coisa, e ela com as vestimentas de época, porque ela ganhou o espelho do noivo, né, que entrou nas embarcações que estavam buscando terras novas e não voltou. E ela se apegou àquele espelho porque ela ficou a vida esperando o noivo. Então ela estava ali, né, mais de 400 anos, quase 500 anos do lado daquele espelho, porque é o tesouro dela. Quase 500 anos ali, do lado daquele espelho. Como nas sessões mediúnicas a gente vê pessoas, não, porque eu morri no tronco, eu ainda sinto a dor, eu ainda sinto o vergão da chibatada. Pessoa que está ali, a escravidão acabou há mais de quase 200 anos, e ele ainda está vivendo ali o que ele sentiu, o que ele viveu, ele ainda está vendo o tronco, ele ainda está vendo os lugares de escravidão, ele está vivendo naquele looping, naquela situação, que como diz o Hermínio de Miranda, tempo é lugar. A pessoa fica presa numa determinada época, num determinado tempo, ali vira um lugar, onde ela fica parada ali. Quem trabalha em sessão mediúnica vê muito isso. A pessoa vestida ainda com roupas medievais, porque ele ainda acha que é um camponês ou um cavaleiro cruzado ou um soldado na guerra, e por aí vai. Tempo é lugar. Ficar preso naquele espaço de tempo daquela época, naquele lugar. Então, isso depende do conhecimento, isso depende de como a pessoa vive e do desapego, o grau de elevação que ela tem. Aí eles continuam aqui. A rigor, a separação perispiritual não é dolorosa, afirmam os orientadores espirituais, sobretudo em se tratando da morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade. Isso aqui está na questão 154 do Livro dos Espíritos. O homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Então, uma lâmpada que vai apagando porque o combustível está acabando, ela apaga. Isto é a morte natural. É aquele que desencarna sem ser por suicídio. Indireto, inconsciente, é aquele que desencarna porque chegou a hora, né? Acabou o fluido vital. São aquelas pessoas que às vezes elas chegam com 90, 95 anos, 80 anos e de repente tem alguma coisinha ali, vão para o hospital, desencarnam. Ou às vezes elas estão ali, né, uma gripinha, uma coisinha assim, daqui a pouco tem um mal-estar, desencarnam. Por quê?
porque acabou o combustível, terminou o fluido vital. Mas são poucas as pessoas. A grande maioria de nós desencarna como suicida inconsciente ou suicida indireto. Aí nós vamos ver aqui outro trecho da questão 155 do Livro dos Espíritos. A alma se desprende gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam e não se quebram. Por quê? Porque a ligação do perispírito com o corpo, ela é muito profunda. Então vão vários meses nesse desligamento para que depois haja o desligamento final. E o desligamento final, ele acontece, mas a pessoa vai depender do seu merecimento. Por exemplo, no caso do Dimas, ele não ficar ali com a família, não ficar ali junto com o corpo, por causa do conhecimento que ele tem, e principalmente pelo merecimento, ele é adormecido. Uma pessoa que não tenha esse merecimento, ela não será adormecida. É o livre-arbítrio dela, ela quer ficar com o corpo, ela vai ficar com o corpo. No caso do Dimas, ele tinha uma preocupação com a família, mas ele tinha um merecimento desse auxílio. Uma pessoa materialista, ligada ao corpo, ligada a ter, ligada ao ser, ligada à sensualidade, às coisas do mundo, qual é o seu maior tesouro? É o seu corpo? Ele vai ficar ligado ao corpo. Ou ele vai ficar atraído como um imã para aquilo que lhe é o maior tesouro. Então, como eles dizem aqui, esses laços se desatam, eles não se quebram. Outro ponto não menos importante é que o corpo físico não sofre com o desligamento perispiritual. Quando há sofrimento, este é de natureza emocional ou moral, né? Emocional barra moral, pois, isto aqui é um trecho do livro do Céu e Inferno, pois a insensibilidade da matéria inerte é um fato e só a alma experimenta sensações de dor e prazer. A insensibilidade da matéria inerte. O corpo desligou o cordão de prata, não tem mais nenhum contato com o corpo, pode acontecer o que for com o corpo, a alma, né, o perispírito, aquele espírito que acabou de desencarnar, não sente nada. Mas existe a questão da cabeça. A mente está em nós somos espírito. A mente está no espírito e comanda o perispírito. Então, se a mente está ali colocada e ela está junto do corpo, ela, por indução da mente, vai sentir os vermes comendo, como a Dona Ivone coloca, que o mais difícil era sentir os peixes comendo o corpo dela, porque ela se suicidou por afogamento 2 vezes. Então ela coloca de como é duro sentir os peixes comendo o corpo. Por quê? Porque está ali junto do corpo e o comando da mente vai fazer com que sinta aquilo que está vivenciando ali. Então é o que ele está explicando aqui no Céu e Inferno. A insensibilidade da matéria inerte é um fato comprovado. E só a alma, que é o espírito encarnado, experimenta sensações de dor e prazer. Por quê? Porque é a mente que comanda, e a mente está em nós, espírito. O corpo está completamente desligado do espírito, mas a mente continua funcionando. Então você vai ver espíritos desencarnados dizendo que ele está, ali no plano espiritual sem a perna, que a perna foi arrancada. Isso não existe. A hora que ele desencarna, o perispírito dele está completo. Mas ele se vê sem a perna. Da mesma forma que um encarnado, quando tem a perna amputada, sente coceira, sente dor, sente a perna que foi amputada. Por quê? Porque existe uma interligação, existe uma forma que está montada na mente, a forma do corpo. Então existem esses reflexos por causa dessa forma. Perdão. Então nós vamos ver na sessão mediúnica, às vezes a pessoa dizendo, não, porque eu tô com uma faca aqui, olha, eu tô com uma espada, olha o buraco que tá aqui onde a bala entrou.
e a pessoa continua ali. O André Luiz ficou 8 anos com o câncer dele ali exposto, doendo, porque ele desencarna na mesa de cirurgia e ele continua ali sentindo, até que ele, depois de 8 anos, né, ele consegue, ele tem condições pelo arrependimento, fazer uma oração verdadeiramente arrependida, consegue receber o socorro, e aí ele vai ser tratado. Porque ele é um suicida, indireto, mas é um suicida. Nas mortes violentas por acidente e homicídio, o sofrimento é proporcional à compreensão que o espírito tem a respeito da continuidade da vida em outro plano vibratório e o grau de apego à vida material. Então, num acidente, né, se for ele que provocou, é suicida, não está em preparo nenhum. Ele não provocou, está passando, caiu alguma coisa. Ele está no processo de desencarne. Ele foi atraído como um imã porque por ele estar no processo, ele entrou naquela situação, como Jesus coloca, né? O escândalo há de existir, mas ai daquele que causar o escândalo. Então as situações, um motorista imprevidente, aquela pessoa que já está no processo ali de desencarne, ela acaba desencarnando ali por causa de um motorista bêbado, mas ela iria desencarnar da mesma forma, ela está na época do desencarne. Agora o motorista bêbado, ele está indo como suicida e como homicida, ele não escapa das responsabilidades dele, do livre-arbítrio dele, das escolhas que fez. Aí nós vamos ver um trecho do item da questão 162 do Livro dos Espíritos. Nestas condições, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. No caso do suicida, indireto ou direto, e no caso daqueles que têm apego ao corpo material, à vida material, ao dinheiro, às coisas. A questão principal é sempre o sentimento. Uma pessoa desapegada, uma pessoa com uma elevação espiritual, uma pessoa com conhecimento, pode ser o acidente que for, pode ser a situação que for, ele vai desencarnar de uma forma mais clara e de uma forma mais lúcida e mais tranquila. Então ele continua aqui: na situação específica dos suicidas, o sofrimento pode ser significativamente maior, não só pelo arrependimento do ato cometido, que usualmente os atinge, mas porque, havendo ainda fluido vital circundante no organismo, visto que a desencarnação não estava prevista para aquele momento, os laços perispirituais estão mais fortemente presos ao corpo físico, que não era a hora, não tem preparo, tem ainda fluido vital, então ele vai ter, né, um processo muito mais longo, muito mais difícil, porque ele não tem a proteção que tem, por exemplo, um espírito que tem um merecimento para ser auxiliado. Ele não pode ser auxiliado por ser suicida. Então, o que nós podemos fazer para os nossos irmãos suicidas, seja indireto, né? Aquele que morreu no AVC porque trabalhou muito, porque explodiu, porque brigou com alguém, porque estava é um suicida indireto. Aquele que desencarnou por causa do álcool, por causa do excesso de comida, por causa do excesso de doce, por causa do excesso de sedentarismo, excesso disso, excesso daquilo, é um suicida. Então nós temos que orar para esses nossos irmãos, para que eles possam ser atendidos, para que nós possamos interceder por eles, pedindo ao plano espiritual que eles possam ser levados ao Vale dos Suicidas. Porque no Vale dos Suicidas, quem lê o livro, o Memórias de um Suicida, vai ver lá que no Vale dos Suicidas, ali eles estão protegidos pelos trabalhadores de Maria. O Vale dos Suicidas é coordenado por Maria de Nazaré e ela protege os que estão ali até que termine, porque aquele com suicídio direto ou indireto, né, aquele que deu um tiro na cabeça ou aquele que morreu porque não cuidou do corpo, ele só pode ser socorrido quando termina o fluido vital. Então aquele que deu um tiro na cabeça e tem mais 40 anos de fluido vital, ele tem ali muitos anos
que ele vai ficar ali com fluido vital para depois ele poder ser socorrido. Nós vamos ver, quem lê o livro o Memórias de um Suicida, nós vamos ver que vai ser levado para o hospital, vai ser tratado. Lá tem universidade, lá tem todo tipo de escola, lá tem todo tipo de aprendizado para poder coordenar e começar a montar de novo, reestruturar o perispírito para poder reencarnar. Então, esse processo todo só acontece depois que termina o fluido vital, que tinha aquela programação de anos para existir. Então, o que ele coloca aqui, na situação específica dos suicidas, o sofrimento pode ser significativamente maior, não só pelo arrependimento do ato cometido, que usualmente os atinge, mas porque havendo ainda fluido vital circundante no organismo. Visto que a desencarnação não estava prevista para aquele momento, os laços perispirituais estão mais fortes, presos ao corpo físico. Nestas condições, a separação perispiritual e aí nós vamos ver um trecho da questão 155 do Livro dos Espíritos, né? Então, nessas condições, a separação perispiritual é muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e de morte. Verifica-se em alguns suicidas. Então, aqui ele está colocando lá no livro, no Livro dos Espíritos. E aí nós vamos ver no Memórias de um Suicida, nós vamos ver nos livros de André Luiz a dificuldade, o vampirismo, o sofrimento daqueles que são suicidas, né? Principalmente os suicidas diretos, porque o suicida indireto, ele tem mais atenuantes do que o suicida direto, aquele que toma veneno, né, se joga nos trilhos de um trem, embaixo de um carro, dá um tiro na cabeça e por aí vai. O suicida indireto, até por ele ter a ignorância de que está se suicidando, ele tem alguns atenuantes, mas mesmo assim é difícil. O desencarne não é tão simples. E nós vamos ver que no suicídio, no desencarne natural, ele pode ser um processo muito, muito tranquilo. Nós vamos ver no livro Obreiros da Vida Eterna, essa senhora que é evangélica, que ela trabalhando no desligamento do corpo dela, ela tem um desencarne muito tranquilo, muito lúcida. Ela caminha, ela vai para o plano espiritual conversando com Bezerra de Menezes. Nós vamos ver no livro Voltei, o irmão Jacó, que foi o presidente da Federação Espírita, o Frederic Finger, ele desencarna também, ele retirando, né, ali, ele está o tempo todo trabalhando, mas no finalzinho ali do desencarne, nos últimos processos, ele vai tirando os últimos cordões de ligamento e ele retira o cordão de prata. E a gente vê ele ali lúcido, esclarecido, vendo tudo o que está acontecendo, vendo a filha dele que está conversando com a filha dele que está ali, que veio ajudar no processo, conversando com Bezerra de Menezes. A gente vê que ele pede para assistir o velório e o funeral dele. É uma besteira que ele faz, mas quem quiser saber mais, leia o livro Voltei, porque é muito, muito interessante. E aí nós vamos ver aqui, ocorrida a morte do corpo físico, o usual em nossa sociedade é o sepultamento do cadáver após 24 horas. Todavia, tem sido cada vez mais comum o uso da cremação. Neste caso, a lei exige uma declaração de intenção, previamente assinada pelo falecido, ou a autorização de parente próximo, registrada em cartório. No meio espírita, recomenda-se cremar o cadáver após 72 horas, tempo considerado suficiente para o desligamento perispiritual, mas a lei estimula 48 horas de decesso, 48 horas de separação, entre o corpo e a cremação. Então a gente vai ver esse processo. A minha mãe foi cremada, então nós fizemos esse processo de pedir as 72 horas, né? Se pagou para que ela ficasse lá na câmara, né, de congelamento às 72 horas, para depois
o corpo ser cremado. Nós vamos ver essa colocação das 72 horas por Emmanuel, o Emmanuel explicando as 72 horas no livro O Consolador. Por quê? Porque aquele que está num processo de desligamento, mesmo que se ele tiver um processo de desligamento um pouquinho mais complicado, com 72 horas já se fez todo o desligamento. Porque aquele que está grudado no corpo, aquele que está apegado ao corpo, vai ser enterrado e vai estar ali junto com os vermes que vão estar corroendo o corpo, ou ele vai estar visualizando o corpo que está sendo queimado. Por quê? Porque aí não faz diferença, ele vai sofrer com o sepultamento ou ele vai sofrer com a cremação, porque o problema é dele, de apego ao corpo. Então, com 72 horas é tranquilo para que não haja mais nenhum tipo de reflexo daquele corpo ainda no perispírito que tá se afastando. Outra condição relevante nos tempos atuais é a doação de órgãos pela ocorrência da morte. É importante avaliar se o doador não permaneceria preso ao processo de decomposição. Indagado a respeito, Chico Xavier apresenta as seguintes ponderações. E aqui nós vamos ver que é no livro da dona Marlene Nobre, Lições de Sabedoria, onde ela fala sobre o Chico, essa colocação do Chico. Sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ao beneficiado o que fez da dádiva recebida, daquilo que ela deu, da esmola que ela deu, da cesta básica que ela deu, da roupa que ela deu, ela está dando de coração aberto, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera com o nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma. E aqui, isso nós vamos ver que isso é uma colocação mais antiga. A doação de órgãos é uma coisa muito nova, muito recente. E aí nós vamos ver no livro da dona Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, no livro Dias Gloriosos, onde Joana de Ângeles vai falar sobre a doação de órgãos e que é sim sempre importante, é muito importante doar, porque é uma forma de ajudar, é uma forma de... porque a cirurgia de transplante de órgãos é um avanço da ciência que vem do plano espiritual para o plano dos encarnados. Então é importante que haja doação, e ela coloca lá que mesmo que o doador, quando estava em vida, não quisesse, doar, e a família doa, as energias que esse doador recebe de gratidão da família daquele que recebeu o órgão, dos familiares, da pessoa que recebeu o órgão, dos familiares, da família ali junto, daquele que recebeu o órgão, são sentimentos de gratidão tão grandes e tão fortes. E gratidão é a segunda maior energia que existe. A primeira é o amor, a segunda é a gratidão. Então esse espírito, ele recebe tantas energias de gratidão que ele acaba tendo um processo ali no plano espiritual de desencarne, um processo de desligamento e um processo de amparo no plano espiritual muito maior do que ele teria se a família não tivesse doado o órgão dele. Então é sim importante doar, mesmo que a pessoa em vida não quisesse que fosse feita a doação, doe tranquilamente. Você não sabe se o teu ente querido queria ou não, doe, porque vai ajudar outras pessoas a continuarem o seu processo de aprendizado e vai fazer um trabalho, vai dar uma energização, vai dar uma ajuda, vai ter uma intercessão maravilhosa para aquele teu ser amado que desencarnou e que vai receber através da gratidão de todos os envolvidos no processo de transplante, porque todo, médico, hospital, enfermeiro, receptor, a família do receptor, todos se envolvem num processo de gratidão tão grande
que é aquele espírito que fica como que envolto numa nuvem de energias salutares, energias amorosas, energias de gratidão. Então, quem quiser saber mais a respeito de questão da doação, o livro Dias Gloriosos de Joana de Ângeles, ele foi publicado em 1999. E agora nós vamos ver mecanismos da desencarnação. A transição do plano físico para o espiritual. Essa transição, esta acontece, como foi dito, com o desligamento dos laços perispirituais, que quando se completa, o moribundo encontra-se em estado de inconsciência. A hora que se completa ali, que é retirado o cordão de prata, aquele que está desencarnando, ele está inconsciente. São poucos aqueles que se desligam, como o irmão Jacó, como esta irmã no livro Obreiros da Vida Eterna. São poucos os casos que estão ali conscientes após o desencarne, trabalhando no desencarne, lúcidos, para conversar, para continuar o processo, Gandhi, que quando desencarnou, qual é o meu próximo trabalho? É o que a gente vê descrito nas fofocas de além-túmulo, Mas vamos lá. O processo de transição pode ser mais ou menos duradouro, segundo as condições espirituais do desencarnante e o gênero de morte, Essa transição dele, desse desligamento. Então nós vamos ver aqui um trecho do livro Céu e Inferno. Na passagem da vida corpórea para espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Esta perturbação, nós vamos ver isso descrito nos livros do Céu e Inferno, nós vamos ver nos livros de André Luiz, as pessoas nesse estado de perturbação, porque é como se elas estivessem sonhando. Então, aqueles que precisam ser adormecidos, aqueles que precisam ser encaminhados. Então, às vezes, as pessoas falam, como é que está o meu ente querido? Na maioria das vezes, as pessoas que têm contato com seu mentor, com o espírito desencarnado, o que eles vão dizer? Está adormecido. Porque esse é o estado normal da maioria dos desencarnes. Fica adormecido por causa desse estado de perturbação, até que tenha condições de receber auxílio. Então é o que ele diz aqui, na passagem da vida corpórea para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. Ele fica ali como que anestesiado. É como se estivesse num estado de catalepsia, num estado de, que é estado de quase morte, mas ali no caso é de morte mesmo, de modo que a alma quase nunca, vamos entender aqui, não é que nunca acontece, mas quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Na grande maioria, ela está ali adormecida, está inconsciente. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como eu coloquei ali do irmão Jacó e desta irmã, no livro Obreiros da Vida Eterna. E aqui nós vamos ver um trecho do Céu e Inferno. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. Variando de algumas horas a alguns anos. Por que alguns anos? Nós vamos ver pessoas que estão adormecidas no plano espiritual por longo tempo. Num dos livros do André Luiz, ele vai ajudar com água fluidificada e com passes, irmãos que estão adormecidos, que ele coloca que são como múmias. Então, alguns estão adormecidos ali há bastante tempo, já há meses,
porque eles estão recebendo ajuda, estão recebendo água fluidificada, estão recebendo os passes magnéticos, e quando eles acordam, eles se veem como se estivessem sonhando, né? Eles pensam, não, eu estou sonhando, eles correm, né? Vem o André Luiz e corre, aí o mentor fala, não se preocupe, eles vão ser amparados, e eles acham que estão sonhando, vão achar que tudo isso é um sonho. E aí ele vai ver outros que estão tão adormecidos, né, que ele coloca que parecem que são múmias ali. E aí o mentor explica que são pessoas que em vida participam de uma religião que acham que vão ficar dormindo até o juízo final. E isso é um comando mental tão forte que quando elas estão no processo de desencarne, elas adormecem, porque elas têm um comando mental de que elas vão ficar adormecidas até o juízo final. Então o que eles fazem? Eles trabalham ali, e a hora que elas estão na hora de começarem a trabalhar para um próximo reencarne, que vai ser um reencarne compulsório, por causa desse adormecimento pelo livre-arbítrio, é o livre-arbítrio delas que dão um comando para a mente que elas vão adormecer. Então a hora que elas estão preparadas, estão ali sendo trabalhadas pro reencarne compulsório, elas acordam, como nós vimos ali descrito os irmãos que acordaram, acham que estão no sonho, são preparadas e já reencarnam. Porque nós temos o livre-arbítrio, somos nós que comandamos a nossa vida com a mente. Então aqueles que energicamente colocam que morreu, vai dormir, aí ele desencarna e vai dormir, porque é o comando que a mente dá. Por isso que ele coloca sua duração indeterminada, variando de algumas horas para alguns, a alguns anos para outros. Esses irmãos ali estavam há alguns anos ali adormecidos. A proporção que se liberta, perdão, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. Vê como se através de um nevoeiro, aclarando-se a vista pouco a pouco e lhe despertando a memória e o conhecimento de si mesma. Que eu falei lá no livro do André Luiz, a gente vê bem isso bem claro, porque eles falam, não, eu estou sonhando, o outro também está lá, eu estou sonhando, né? Então eles estão ali naquele nevoeiro, naquela perturbação, bem se sentindo, né, em sonho. Esse despertar, contudo, é bem diverso, conforme os indivíduos. Então é sempre, cada caso é um caso, né? Todos nós somos diferentes uns dos outros, então não existe regra de bolo, 2 e 2 não são 4, pode até dar 4 no plano espiritual, mas não é o normal. Então nós precisamos entender, não existe regra de bolo. Então esse despertar, contudo, é bem diverso conforme os indivíduos. Nuns é calmo e cheio de sensações deliciosas, noutros é repleto de terrores e de ansiedade, qual se fora horrível pesadelo. E aí nós vamos lembrar o Emmanuel, quando ele diz, me diz o que pensas, que eu te direi com quem andas. Então no despertar, né, seja pelo adormecimento, ou seja porque está acompanhado dos irmãozinhos que foram seus comparsas, então ele está ali no estado de adormecimento, sendo utilizado, sendo vampirizado, ou sendo manipulado pelos comparsas, às vezes nesse estado de sono, ou às vezes ali junto, né, tal e qual, por simbiose, por similaridade, né, por sintonia, trabalhando junto. Mas se está nesse estado de adormecimento, quando acorda, se vê em regiões muito difíceis, com espíritos muito deformados, em situações fedorentas, em lugares fétidos, sujos, escuros. Então, são situações, cada um com seus afins. Então, nós vamos receber conforme as nossas obras. A árvore será julgada pelo seu fruto. Então, se nós vamos receber conforme as nossas obras, se as nossas obras forem boas, né, nós estaremos com merecimento, com amigos, com auxílio no desencarne e no desenrolar após o desencarne. Se nossas obras são de apego, são de estarmos grudados à matéria,
Ficaremos grudados à matéria, ficaremos aqui na terra, junto à família, vampirizando quem come, vampirizando quem fuma, vampirizando quem bebe, vampirizando quem cheira, vampirizando quem faz sexo, e por aí vai. Cada um conforme a sua livre escolha. É o livre-arbítrio que determina a nossa vida encarnada e desencarnada. São as nossas escolhas, nosso pensamento, nosso sentimento, nossos atos que coordenam a nossa vida, né? Que é aquilo que nós realizamos. E pelos nossos atos, por aquilo que nós realizamos, é que nós mesmos nos julgaremos. Que é a obra que nós construímos. Seremos julgados pelas nossas obras. Nós seremos julgados por um juiz? Não. Um espírito superior? Não. Nós seremos julgados por nós mesmos. Nós somos os nossos juízes. E seremos julgados pelos pensamentos, sentimentos que tivemos, pelas obras que realizamos. Duas pessoas podem realizar a mesma obra. Um com sentimento de renúncia, de altruísmo, de amor, de servir. O outro realiza a mesma obra, mas por vaidade, por orgulho, por obrigação. O que cada um vai colher como encarnado e como desencarnado é diretamente proporcional à intenção, ao sentimento. E isso precisa ficar muito, mas muito bem entendido. Então nós vamos parar aqui, né, nesse item 2.1. E no nosso próximo estudo nós vamos continuar o 2.2, visão panorâmica e retrospectiva. Até lá!